Estão felizes nessa noite? Quantos estão felizes nessa noite? Ai, se nós entendêssemos com a consciência correta de que Deus habita no meio do seu povo. Nosso comportamento não seria um comportamento frio, mas pularíamos veementemente, celebraríamos ao Senhor com alegria, porque Ele é aquele que habita no meio do seu povo. Amém, gente? Todo mundo está bem? Eu vou falar aquelas coisas costumeiras, né, de pregador, né, itinerante. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você já deu a paz do Senhor ao seu irmão? Já falou com ele? Meu irmão, você está bonito, está cheiroso. Você já falou isso? Faz isso aí enquanto eu estou enchendo meu copo com água aqui. Estamos trabalhando nesse período de quaresma perspectivas sobre arrependimento, né? Semana passada tivemos o nosso pastor Mateus ministrando uma palavra incrível, né? Sistemática acerca dos conceitos de arrependimento, e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre isso. Esdras capítulo 1, pode abrir suas escrituras, por favor. Amém? Ao longo dos anos, irmãos, o Senhor ele sempre levanta no meio do seu povo uma voz que comunica e que relembra ao seu povo as palavras que o próprio Deus falou ao seu povo. Só que quando a gente observa no cenário histórico de Israel, nós vamos identificar vários períodos de desvio da nação acerca daquilo que Deus havia proclamado por meio da sua lei, por meio da voz profética, por meio dos seus ensinamentos. E a gente vai pensar um pouco sobre isso para compreender em Deus aonde está o nosso coração. Tá certo? Todo mundo está comigo? Me acompanhando? No período de cativeiro dos filhos de Israel na Babilônia, o tempo era cumprido para que eles fossem liberados de lá e voltassem para Jerusalém. Só que diante desse cenário de escravidão, o Senhor ele traz a libertação do povo a partir da proclamação de um edito de um rei. E é algo muito interessante, porque Deus ele decide trazer libertação ao povo através de um chamado, através de uma missão. E ele inflama o espírito de um homem, Dudu. Porque sempre que Deus quer fazer algo na terra, Ele deseja com que os filhos dos homens participem daquilo que Ele vai fazer. Por isso que Ele chama os homens para o seu propósito. E na Babilônia existia um homem chamado Ciro, que era o rei da Pérsia. E aquele homem, ele tem o seu espírito despertado pelo Senhor. O fogo do Espírito de Deus inflama o coração daquele homem. Sabe para quê, Saulo? Para que ele reunisse o povo para sair da escravidão, voltar para Jerusalém e reconstruir um lugar de habitação do Senhor. E nós precisamos ter esse fogo restaurado nos nossos corações. Porque na verdade, a normalidade da nossa vida fez com que nós nos perdêssemos daquilo que o Senhor havia nos chamado para realizar. E todo desvio de coração é rebelião contra Deus. Quantos aqui já receberam uma palavra específica e objetiva do Senhor? Levanta a mão assim, rapidinho. Sem vergonha, gente. Eu pensei que era água de coco, eu já estava ficando feliz. Existe uma geração que está escravizada na Babilônia, oprimidos. Eles não estão mais na sua terra,
que é a Terra Santa, a Cidade Santa, que está em Jerusalém, que é a capital Judá. E quando Deus decide remover essa geração do cativeiro, Ele faz um chamado. Ele chama o povo, Ele convoca o povo. Mas essa convocação vem a partir de um espírito inflamado. Essa convocação vem a partir da proclamação de um homem que era de uma nação pagã. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E o rei Ciro, ele agora é perturbado por uma causa. E qual é a causa do coração do rei Ciro? Construir um lugar para que o Senhor habite. E eu quero que você me acompanhe na leitura. Está em Esdras, capítulo 1. Vamos ler brevemente do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de quem? Pela boca de quem? Pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar proclamação por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir e edificar uma casa para ti em Jerusalém, que está em Judá. Quem há dentre vós, de todo o povo, que seja o seu Deus com ele? Suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Essa ação que aconteceu aí é cumprimento de uma palavra profética que foi proclamada sobre Israel a partir de Jeremias. E o interessante é que, para cumprir uma palavra profética, Deus ele realiza um derramamento no meio do seu povo, despertando espíritos adormecidos. O povo ele vivia uma realidade contrária àquilo que Deus havia estabelecido por meio de sua lei. Uma nação santa, eleita, consagrada, mas agora eles viviam uma realidade de escravidão. Eles estavam aprisionados na Babilônia. E para libertá-los, Deus ele realiza essa libertação cumprindo uma palavra profética que havia sido liberada sobre aquele povo. Essa palavra profética tem o seu prazo concluído de 70 anos, e é justamente nesse período que se converge aquilo de novo que Deus quer fazer. Então o que é que Deus realiza? Ele desperta o espírito do povo. Ele desperta o espírito que estava adormecido. E ele torna agora uma geração que vivia em uma condição de escravidão como restauradores, como edificadores. Então, as tribos de Judá, Benjamim, os sacerdotes e os levitas, eles se reúnem, eles fazem uma assembleia, eles se congregam, e agora acontece o segundo êxodo. Assim como aconteceu lá em Israel, assim como aconteceu lá no Egito, quando o povo de Israel sai e caminha 40 anos pelo deserto, essa nova geração escravizada na Babilônia sai agora com um chamado, uma missão e um propósito. Qual o chamado? O chamado que Deus faz é esse: quem há dentre vós, diante de todo o povo, que seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém. Esse é o chamado de Deus. Suba à cidade santa. E aí ele traz uma missão. A missão que ele traz é: suba em Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Então eles têm um chamado e uma missão. Mas aqui também existe um propósito. E qual é o propósito com esse chamado? Fazer com que uma geração trabalhe para que Deus ele seja manifesto no meio dos homens. Porque o templo era o lugar de culto do Senhor, o lugar de serviço do Senhor, o lugar onde Deus ele era conhecido, o lugar onde o Senhor se manifestava.
Então, quando ele remove a geração de Israel em Babilônia para voltar a Jerusalém, é com um chamado, uma missão e um propósito: subir a um lugar santo, trabalhar na restauração de um lugar para que o Senhor venha. Só que o que é que acontece no meio desse percurso? No meio do percurso, o povo se perde. Eles desviam o coração por causa das suas cobiças e por causa das suas concupiscências. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo 5, vamos lá, Esdras 1, versículo 5. Então se levantaram os pais de Judá, aqui são os líderes das tribos, de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e com todos aqueles a qual o Espírito, o Senhor despertou, para subirem a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Nesse segundo êxodo, aproximadamente 5.000 pessoas, 50.000 pessoas voltam para Jerusalém, contando homens, mulheres, crianças. Se fosse contar os animais, seria muito mais gente, um número muito maior. Só que no percurso desse caminho, para sair do lugar de opressão, do lugar de escravidão, eles começam a trilhar um caminho sem cuidar do coração. Eles começam a peregrinar sem examinar quais são as vias do seu próprio coração. E aí eles se corrompem, Murilo. Por quê? Porque quando essa geração ela entra em Jerusalém e se estabelece em Judá, eles esquecem a palavra profética, o chamado, a missão e o propósito pelo qual o Senhor designou, e eles começam a viver as suas próprias vidas. Eles começam a viver a normalidade da vida. Constroem casas, adquirem propriedades, conquistam bens, terras, animais, e ali eles se estabelecem. Então, a geração que foi chamada por Deus para um propósito específico se perde de Deus por causa da concupiscência do seu próprio coração, abandonando a palavra que Deus havia dito para viver a normalidade das suas vidas. Aonde nós estamos? Você já parou para analisar ou refletir em algum momento que você... Quem já se sentiu perdido aqui? Perdido, levanta a mão assim. Perdido, sem direção. Porque toda a perdição, ela é oposição à vontade de Deus, à palavra de Deus. Toda a perdição e desvio de coração é rebelião contra Deus. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Já se não somos mais iluminados pela verdade que a palavra, que a lei de Deus, que os mandamentos do Senhor traz a nós, seremos obscurecidos. Viveremos em trevas, com a vista embaçada. E o Nabi é o profeta que vê e o profeta que ouve. E nós somos uma comunidade profética. E o que é que nós estamos vendo? Será que nossos olhos, eles não se embaçaram porque a nossa consciência, ela já não tem mais sido iluminada pela palavra que recebemos há tempos atrás? Será que conseguimos enxergar os lugares pelo qual o Senhor disse, os lugares pelo qual o Senhor nos chamou? E aqui acontece também, Dudu, uma perversão na vocação dos filhos de Deus, porque eles foram chamados por Deus como reconstrutores para edificar o lugar de habitação do Senhor, mas o desvio do coração, a concupiscência perverte a retidão. E a retidão é a oposição à justiça. A retidão é a oposição à justiça, porque o termo justiça, que significa tzedakah, significa alinhamento,
está com todas as coisas ordenadas, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E se nós desviamos o nosso coração, significa que nós estamos vivendo um caminho que é oposto à justiça do reino de Deus. E quantos de nós já nos perderam? Ao longo dos anos, ao longo dos meses, esquecemos das palavras que o Senhor falou a nosso respeito, esquecemos das palavras que o Senhor falou para nós, esquecemos dos lugares que o Senhor disse: vá como missionário, Danilo, vá. E até hoje vivemos em crise, não conseguimos entrar no lugar pelo qual o Senhor nos chamou. E provavelmente isso acontece porque o nosso coração se perverteu com a normalidade da vida. A gente vai vivendo um dia, aparece uma necessidade, aparece uma demanda, e aí a gente vai trabalhar, a gente vai se esforçar, a gente vai pagar a conta, a gente vai realizar outras atividades que fazem parte da sobrevivência. Só que não conseguimos perceber que essa normalidade da vida entulhou o chamado de Deus no coração, a ponto de fazer com que não vivamos mais segundo o seu propósito e segundo a sua palavra. E é justamente nesse cenário que Deus levanta um homem para relembrar as palavras de Deus para o povo que o próprio Deus chamou. E esse homem é um profeta chamado Ageu. Vamos lá, Ageu capítulo 1. A gente vai passear um pouquinho pelas escrituras. Todo desvio de coração é rebelião contra Deus. Todas as vezes que caminhamos, que lidamos com a nossa vida, a partir das nossas demandas, seremos sufocados e não vamos conseguir participar do que o Senhor nos chamou e do que o Senhor deseja fazer. E aqui existe um ponto que me gera medo, porque Cristo é Emanuel. Quando os anjos revelaram para José o nome dele, eles disseram: ele se chamará Emanuel. É o mesmo termo em hebraico para a palavra tabernáculo, que é o termo Ohel. Emanuel, Ohel, tabernáculo. Então Cristo, que é Emanuel, a gente entende que é Deus está no nosso meio, né? Mas quando a gente pensa a partir dessa estrutura de tabernáculo, nós vamos perceber que Deus ele não quer estar só no nosso meio, mas Ele quer Ohel, Ele quer tabernacular e permanecer no meio dos homens. Só que aqui existe uma contradição. Por quê? Se Deus ele quer tabernacular, habitar no meio do seu povo, Ele precisa de um lugar. Só que o Filho do Homem, até agora, cadê Saulo? Saulo, até agora o Filho do Homem não encontrou lugar para reclinar sua cabeça. Enquanto nós estamos vivendo a normalidade da nossa vida, o Filho do Homem deseja um lugar para reclinar a sua cabeça. Enquanto nós estamos adquirindo propriedades, bens, terras, abrindo empresas, fazendo negócio, e nada disso é errado, mas nos acostumamos com a normalidade da vida, e essa normalidade perverte o chamado e a vocação pelo qual o Senhor nos escolheu. É por isso que ele levanta o profeta Ageu. Todo mundo abriu aí Ageu capítulo 1? Versículo 1. No segundo ano de Dário, no sexto mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, o filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, não veio ainda o tempo da minha casa ser edificada? Veio a palavra do Senhor por meio de Ageu, dizendo: porventura é tempo de vocês habitarem nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem os vossos caminhos. Vocês semearam muito, mas recolheram pouco. Comeram, mas não vos fartaram. Beberam, mas não vos saciaram. Vestiram, mas não se aqueceram. Ganharam salário, mas caiu como em um saco furado.
considerem os vossos caminhos. Subam ao monte e tragam madeira, e edifiquem a casa do Senhor, porque dela eu me agradarei e serei glorificado. Vocês esperaram muito, mas veio ser pouco, e o pouco que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa não foi edificada, e cada um de vocês vivem as suas próprias vidas. Eu mandei vir a seca e a fome sobre vocês, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e o azeite que a terra produz, e sobre os vossos homens, e sobre o vosso gado, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o restante de todo o povo, obedeceram à voz do Senhor, por meio da palavra do profeta Ageu, como ele enviou. Então Ageu, que era mensageiro do Senhor, falou a mensagem de Deus, dizendo: eu sou convosco. E o Senhor suscitou, despertou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e realizaram a obra do Senhor dos Exércitos. Quando Deus ele quer realizar algo no meio do seu povo, ele vai despertar um espírito. Qual é o problema? É que o Senhor, ele está olhando para a terra, procurando alguém que esteja na brecha. Mas até agora, ele não encontrou ninguém, porque as pessoas que ele chamou estão vivendo as suas próprias vidas. E esse é o chamado de Deus para nós. Ao longo dos anos, Deus sempre levanta um homem, uma voz, e sempre desperta um espírito, para que lembre o povo as palavras que Deus disse. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Só que, para muitos de nós, aquilo que nos traz esperança se tornou ídolo. Aquilo que precisa trazer esperança precisa gerar fé, perseverança, permanência e alinhamento com a vontade de Deus na nossa vida. Então, se você está buscando resposta para a sua vida em qualquer coisa, em qualquer lugar, que não veio para você por meio da palavra de Deus, pode ter certeza que existe desvio no nosso coração. E por existir desvio no nosso coração, estamos em oposição com aquilo que Deus deseja realizar. E o pior ainda, se estamos em oposição com o que Deus deseja realizar, significa que nós estamos vulneráveis ao juízo do próprio Deus. Deuteronômio 28, ele vai falar sobre isso, na lei. O principal conselho de sabedoria que Deus traz ao seu povo é viver um estilo de vida baseado na sua palavra, baseado na sua lei. Por quê? Deus estabeleceu a lei para que haja ordem, equilíbrio e harmonia. Tanto a lei jurídica que nós conhecemos, quanto a Torá. Porque a motivação do coração de Deus em relação à sua lei, em relação à sua palavra, é estabelecer ordem. Porque antes da lei, antes da palavra de Deus, havia caos. E Deus traz ordem no caos a partir da sua lei, da sua palavra, quando ele diz, haja. E aí examine se todo o caos que você está vivendo na sua particularidade não é conveniente ao desprezar aquilo que Deus disse a seu respeito. Ao desprezar e abandonar o chamado que Deus fez para você, a missão que Deus concedeu para você, por causa da normalidade da vida. E você sabe que o mais grave é que quando os filhos de Israel
eles são libertos lá do Egito, Deus decide tirar o povo para que eles prestassem serviço, para que eles prestassem culto. E aí a gente conhece a história, a gente não vai entrar nisso, mas chega um determinado momento que eles abandonam a lei de Deus. E o cenário que é estabelecido socialmente, familiar, economicamente, politicamente, de forma eclesiástica, o cenário que é estabelecido é um cenário de apostasia, por causa da idolatria que eles realizavam pelo fato de terem abandonado a lei do Senhor. E ele disse, amem o Senhor, teu Deus, de todo o vosso coração. Não terão outros deuses além de mim. Mas a galera se esqueceu disso. Eles se esqueceram disso. E o que é gerado? Um ambiente de apostasia. E todo o ambiente de apostasia é um ambiente que foi produzido por causa do abandono da palavra de Deus. Por quê? Na verdade, a apostasia é o abandono da fé. Mas se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, significa, na verdade, que a apostasia é viver um estilo de vida que não está alinhada com aquilo que Deus disse. Qual é a gravidade disso? É que em todo o ambiente de apostasia existe um falso Deus. A influência do anticristo, ela aparece. Ela governa, ela domina, ela escraviza, ela oprime, ela usurpa, ela manipula, ela controla. Todo o ambiente de apostasia, um falso Deus governa. Vamos lá. Vocês estão entendendo, gente? Juízes capítulo 2. O ambiente de apostasia é um ambiente de abandono às palavras de Deus. E, consequentemente, às diretivas de Deus para a nossa vida. E no ambiente de apostasia, um falso Deus sempre governa. E em Juízes, capítulo 2, a gente vai ver isso. Josué é incumbido em estabelecer aquela geração na terra de Canaã. E Canaã ali representa o reino de Deus, o governo de Deus. Por isso existem as 12 tribos, porque 12 é número de governo. Só que antes deles, cada um irem para as suas casas, para as suas terras, existe um dia ali que é como um memorial. É um dia chave para saber se tudo aquilo que eles iam empreender nessa nova jornada seria bem sucedido ou não. Então Deus, ele, por meio de Josué, faz um juramento com o povo. E qual era a base desse juramento? A Torá, a lei de Deus. E aí Josué começa a discriminar para o povo o que eles precisavam fazer. E um dos motivos principais para que eles estivessem alinhados com o coração de Deus era quebrar os altares dos ídolos. Era arrancar pela raiz a influência das nações pagãs que viviam na sua volta. Para que eles tivessem somente o Senhor como Deus. Só que eles não fazem dessa forma. Após a morte de Josué e de Eleazar e dos anciãos do povo, aquela geração
se esquece da lei de Deus, se esquece da Torá, das palavras de Deus. E eles corrompem o seu coração com a influência das nações pagãs. Qual é o ambiente que é produzido aí? Um ambiente de apostasia. E eles começam agora a adorar outros ídolos, outros deuses. Mas o Senhor sempre levanta uma voz, um homem, e desperta um espírito para relembrar ao povo as palavras que Deus disse, para que eles não se percam. E assim acontece. Então, Juízes, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Eu, o Senhor, vos fiz subir da terra do Egito, e vos dei por herança a terra que concordei a seus pais que daria. E também falei: jamais quebrarei a aliança com vocês. Porém, vocês não devem fazer pacto, aliança, voto com nenhum das nações dessa terra. Antes, derrubem os seus altares. Mas vocês não obedeceram a minha voz. Por que vocês fizeram isso? Assim também eu disse: não os expulsarei diante de vocês. E agora eles serão para vocês como opressores, serão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses serão para vocês como laço e perdição. O que é que está acontecendo aqui? Deus está lembrando ao seu povo as palavras que ele já havia liberado sobre eles. Mas por causa do desvio do coração, da oposição à palavra de Deus, um ambiente de apostasia é gerado e eles começam a exercer a idolatria, o culto pagão. Mas Deus lembra a eles a palavra que havia dito por meio de um anjo. Isso a gente chama de teofania. É quando Deus fala abertamente a partir de uma figura angelical. A influência das nações pagãs perverteram o estilo de vida de santidade. Aqui a gente tinha uma geração que havia sido escravizada no Egito, oprimida, mas eles são libertos desse cativeiro, eles caminham num processo de santificação pelo período de 40 anos para tomar posse do cumprimento da palavra de Deus, mas nesse percurso eles desviam outra vez os seus corações, abandonando o Senhor e entregando-se aos falsos ídolos. Mas Deus levanta uma voz para relembrar essas palavras. Porém, a normalidade da nossa vida, ela endureceu tanto o nosso coração que às vezes nem mais chorar, ouvindo a palavra de Deus a nós, a gente chora. Porque o nosso coração se tornou endurecido. Por isso eu clamo nessa noite para que o Senhor venha com seu braço forte, para quebrar os corações dos homens de dura serviço, que já não conseguem mais se arrepender, que já não conseguem mais abandonar um estilo de vida que é oposição contra o chamado de Deus. Eu clamo por isso. O anjo do Senhor anuncia para eles a realidade de Deus, relembrando as palavras que o Senhor havia falado. E quando chega em Juízes capítulo 2, no versículo 4 e 5, olha o que acontece. Acontece uma restauração do temor a Deus. Porque é isso que a palavra ela precisa gerar em nós. Restaurar o nosso temor do Senhor. Se a palavra de Deus precisa restaurar o temor em nós, significa que nós perdemos o temor a Deus. Você sabe por quê? Porque a gente já trata como normal coisas que são opostas com aquilo que Deus estabeleceu. A gente trata como comum, como natural o pecado. A gente não está nem mais aí, a gente peca agora. O Senhor está lá olhando para o seu povo. Os seus olhos estão lá diante de você. Mas aí você
perde o temor do Senhor e age como se não existisse Deus. Você vive um estilo de vida sem o temor do Senhor, sem honrá-lo, sem reverenciá-lo. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno da nossa reverência. Ele é digno da nossa devoção, do nosso amor. Ele é digno. A dureza do nosso coração denuncia o quanto longe de Deus nós estamos. Não abandonar pecado denuncia quanto longe estamos. Viver a própria vida com os próprios objetivos, com os próprios prazeres, denuncia o quão longe nós estamos de Deus. Por isso eu oro para que a voz do Senhor, ela volte a ser ouvida na terra. Eu oro e peço para que a voz do Senhor volte a ser ouvida. E quando a voz do Senhor ser ouvida, ela seja temida, ela seja reverenciada e ela seja obedecida. Porque não faz sentido. Não faz sentido vivermos um estilo de vida sem o temor do Senhor. O anjo do Senhor anuncia: vocês se perderam, desviaram o coração, por isso estão oprimidos, por isso não prosperam, por isso estão doentes, estão enfermos. Porque vocês abandonaram a lei de Deus para viver as próprias vidas em práticas que são oposição à justiça do reino de Deus. E agora vivem como os filhos de Esaú, que eram chamados de filhos da desobediência. O anjo do Senhor anunciou aquelas palavras, e o versículo 4 diz: assim que os filhos de Israel ouviram aquelas palavras, todo o povo começou a prantear e lamentar, chorando amargamente. Por esse motivo, chamaram aquele lugar de Boquim, porque ali eles se tornaram pranteadores e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. E é isso que o Senhor anseia. O Senhor anseia que quando ouvirmos a lei, quando ouvirmos a voz, as palavras dele para nós, nos arrependamos da nossa idolatria, rejeitamos os falsos deuses, porque o chamado de Deus para o seu povo é para quebrar as raízes da idolatria, para que o nome dele seja conhecido e para que ele habite no meio dos homens perpetuamente. Nem chorar mais diante do Senhor a gente consegue, por causa da dureza do nosso coração. Quando a gente peca, a gente nem se arrepende, a gente esconde o pecado, não confessa, mas o meu desejo é que a luz do Senhor venha, para trazer à luz aquilo que está em oculto. Eu oro para que haja um espírito de confissão nos nossos lábios. Eu oro para que o Senhor devolva a nós a dor do arrependimento, a violência que o arrependimento nos traz. O povo chorou amargamente. E o lugar pelo qual eles realizaram essa ação é chamado de Boquim, porque ali eles prantearam diante do Senhor. Só que eles não só prantearam, eles acabaram com a influência da apostasia e eles voltam a cultuar o Senhor. Eles voltam a temer o nome de Yahweh. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado do Senhor a nós. O povo se arrependeu, aquela geração ali, nesse momento, se arrependeu. Voltou o coração ao Senhor.
quebraram a influência do paganismo cultural, da cultura pervertida que influencia o nosso estilo de vida através do jeitinho brasileiro, fazendo a gente mentir para ganhar benefício, manipular ali uma galerinha para controlar e dominar pessoas. Eles quebram a influência do paganismo cultural. Todas as características da identidade de um povo pagão, que não era o povo de Deus, mas que pervertia os decretos do Senhor, eles começam a quebrar. E esse é o chamado de Deus para nós. Porque esse é um chamado não só ao arrependimento, mas também à santificação. Eles começam a cultuar novamente ao Senhor, realizar holocaustos, sacrifícios, o culto. Mas o tempo passa de novo. E o que é que acontece? Acontece que se levanta uma geração sem o conhecimento de Deus. E por que se levanta uma nova geração sem o conhecimento de Deus? Porque no meio do estilo de vida que eles viviam, eles esqueceram a lei do Senhor, que dizia: essa é as minhas ordenanças e a minha lei, e vocês devem ensinar aos seus filhos e aos seus netos e a todas as gerações. Eles se esqueceram de novo. E pelo esquecimento dos pais de ensinar a lei de Deus, se levanta uma geração que não conhecia a Deus e não testemunhava as manifestações de Deus ao longo da história. E a mente daquela nova geração é obscurecida. Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor, das orientações de Deus e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram ao Senhor, o Deus de seus pais, que os tinham feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao redor, provocando a ira do Eterno, deixando o Senhor, prestando culto a Baal e Astarote. 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou na mão dos invasores que os espoliavam, e os entregou aos inimigos que os cercavam, e eles não puderam oferecer resistência. Em todas as batalhas que os israelitas realizavam, a mão do Senhor era contra eles, para lhes derrotar, conforme tudo quanto havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia estava sobre todo o povo. Se levanta uma nova geração sem o conhecimento de Deus. Agora, não era mais eles que viviam em oposição a Deus. Deus que vivia em oposição ao povo. Olha só o nível. Tudo o que os filhos de Israel iriam realizar, a mão do Senhor era contra eles. Por quê? Por causa do abandono da lei de Deus. E aí, eles são escravos viciados na escravidão. Eles são oprimidos, viciados na opressão. Por quê? Eles saem de um cenário de escravidão, são santificados, recebem ordenanças e mandamentos do Senhor, mas eles desviam o coração, abandonam a lei de Deus, geram apostasia, idolatria, e aí a voz de Deus vem, gerando neles arrependimento. Eles se arrependem, eles voltam para o Senhor durante um pequeno período de tempo, mas o tempo passa e eles voltam a viver a normalidade das suas vidas.
Agora, a mão de Deus era contra eles. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto, novamente, aos deuses estranhos, cometendo o pecado da idolatria. Só que, por favor, entenda isso. Todo o cenário à nossa volta, ele denuncia aspectos do juízo de Deus contra nós. Existem basicamente 4 aspectos do juízo de Deus, ou seja, quando Deus deseja realizar juízo, estabelecer juízo na terra, julgar os homens, ele sempre faz isso se manifestando dessas 4 formas. A primeira forma é a guerra, espada, derramamento de sangue, nação contra nação, reino contra reino, assassinato, violência. A segunda forma é a fome, a necessidade básica de sobrevivência. Vários períodos a gente vai identificar as manifestações de Deus dessa forma. E Deus enviou a guerra, e Deus trouxe espada, e Deus enviou fome, e Deus trouxe as pestes, que são as doenças, as enfermidades. E por último, os desastres naturais. É quando a própria terra, ela se movimenta, clamando pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela volte a ser ordenada por meio da lei de Deus. Todo o cenário social à nossa volta manifesta que nós pecamos contra o Senhor. É só você olhar a desordem. É só você olhar e observar. Só que você sabe por que a gente não consegue readaptar o nosso coração com a lei de Deus? Porque todos esses aspectos para nós se tornaram comuns, se tornaram normais. A gente trata como normalidade coisas que não são realidades do coração de Deus para nós. Então a verdade é que muitos de nós praticamente vivemos um tipo de vida não para o louvor da glória de Deus, mas para que Deus estabeleça sobre nós os aspectos do seu juízo, por causa da desobediência do nosso coração. E aí, aquela geração se corrompe outra vez, fazendo mal aos olhos do Senhor. E o Senhor agora envia. Quem envia a devastação para eles é o Senhor. A fim de quê? A fim de que eles voltem o coração para Deus. Deus envia a fome, a peste, a guerra, os desastres naturais, a fim de que todos se arrependam, porque essa não é a realidade que Deus estabeleceu. A realidade que Deus estabeleceu é uma realidade de justiça, de direito, de verdade, de equidade. Quando esses 4 pilares se relacionam, vão produzir para a terra ordem, equilíbrio e harmonia. Só que a realidade que nós vemos hoje é desordem. É conflito. Eles esquecem do Senhor mais uma vez, e agora Deus envia para eles opressores. Juízes capítulo 3, estamos finalizando já. Versículo 7. Assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor e servindo aos Baalins e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu. A nação de Israel é a propriedade privada de Deus, mas agora Deus os vende, por causa do desprezo que eles realizam contra a lei de Deus. Então, eles não se tornam escravos novamente. Eles viviam um padrão de vida como escravos. Mas Deus agora os torna escravos. Deus os vende. Deus dá àquela geração um opressor. Versículo 8. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia,
E os filhos de Israel serviram a Cusã e Risataim por 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. Então veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel, saindo a peleja contra Cusã e Risataim e prevalecendo. Então a terra teve paz por 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, morresse. Oprimidos, escravizados, servos. A nação que havia sido chamada para se tornar reis e sacerdotes agora eram servos, escravos, por causa do abandono da lei de Deus. E aí Deus levanta um homem, rei da Mesopotâmia, a mesma região próxima de Ur dos Caldeus, que é quando Deus chama Abraão. Então, o que está acontecendo aqui é que, por causa da desobediência, a influência que estava lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia, começa a crescer no meio dos filhos de Israel. Deus havia gerado Israel através de Abraão, correto? Através de Abraão, Deus gerou Israel. E Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que é uma das cidades da Mesopotâmia. Mas agora Deus traz sobre Israel, em Judá, em Jerusalém, a influência da Mesopotâmia contra eles, por causa da desobediência, da oposição contra a lei de Deus. E ele faz isso através de um rei que se chama Cusã Risataim. Só que existe algo muito sério aqui. Por quê? Eles estão de novo acometidos por um ambiente de apostasia. E em todo o ambiente de apostasia, uma influência do anticristo governa. Um falso Deus governa. E aí quem governa agora é Cusã Risataim. Sabe qual é o significado do nome desse cara? Aquele que carrega em si dupla maldade. Deus levanta um homem para governar sobre Israel que carregava maldade dupla, para oprimi-los. Ele também era conhecido como rei da Síria. A gente sabe que hoje a Síria é um dos países muçulmanos, 84% mais ou menos da população é muçulmana, eles adoram Alá, eles matam os cristãos. Era essa influência aí que estava sobre Israel, a partir de Cusã Risataim. E você sabe o que é que esse cara fazia? Quando você vai estudar a história, fazer, eu não sei o nome direito não, me ajude, exegese, exegese, que é estudar ali todo o contexto. Esse rei, ele pervertia a lei político-social, ele depravava a família. Sabe como é que ele fazia isso? Se uma moça tivesse prestes a casar, ele ia lá e tomava. Usava a noiva e depois devolvia ao rapaz. Ele pervertia a família. Ele pervertia a economia. Por quê? Porque ele começa agora a cobrar tributo do povo de Israel. Ele tomava para si as primícias da terra. De que forma? Quando o povo de Israel ia fazer a colheita, ele tomava lá os milhares, as frutas, as cabeças de boi, todas essas coisas. E ele pervertia a espiritualidade, o sacerdócio dos santos. A partir da manipulação social, a partir da filosofia da guerra. Então, ele dizia, se você não me adorar, você vai morrer. E aí o povo ficava com medo, então, ele se torna um Deus, um falso Deus, um tipo de anticristo. Só que acontece algo muito fantástico aqui. Por quê? Para todo o ambiente de apostasia, Deus tem uma restauração. Para todo lugar onde um tipo de anticristo governa e influencia, Deus tem um tipo de Cristo para levantar e influenciar
novamente a geração, relembrando para ele as palavras de Deus e atraindo o coração desse povo ao culto ao Senhor. Por isso ele levanta Otiniel, é o primeiro juiz de Israel. Otiniel cresceu no deserto, nesses 40 anos aí de saída do Egito para Canaã, ele nasce e cresce. E ele é o sucessor de Caleb, ele se torna o líder da tribo de Judá. E você sabe qual é o nome desse cara? O significado do nome desse cara? Otiniel significa leão de Deus. Então é como se ele fosse um protótipo do leão da tribo de Judá, que é o Cristo. Por quê? Cristo vem para quebrar a influência do anticristo e libertar o seu povo. E aqui isso acontece. Otiniel é levantado por Deus, ele tem o seu espírito despertado. O Espírito de Deus pousa sobre ele. E ele sai agora à batalha. Ele derrota Cusam e Risataim, quebra os altares da idolatria e todo o povo se volta ao Senhor por 40 anos. Profeticamente, você sabe o que é que esse descanso comunica? O reino de Deus estabelecido no meio do seu povo. Fique de pé. Tá de boa? Instale ali pra mim, na moral. Cadê os meninos aqui? Para todo o ambiente de apostasia, que é um ambiente que despreza as palavras de Deus, haverá restauração. Mas para haver restauração, é necessário choro, é necessário pranto, é necessário arrependimento, é necessário abandonar os ídolos e o estilo de vida que é oposto com a vontade e a palavra de Deus para nós. Para todo o ambiente de apostasia, quando há a influência de um falso Deus governando, o desejo do coração de Deus é sempre derrubar os falsos deuses, para que o nome dele seja levantado e estabelecido. Mas para isso acontecer, é necessário choro, é necessário pranto, é necessário jejum, é necessário arrependimento, é necessário um espírito de contrição que faz doer o coração por causa das culpas que temos diante do Senhor. Muitos de nós não estamos vivendo a vontade de Deus, estamos vivendo a consequência do nosso pecado pela nossa própria desobediência. E o chamado de Deus para nós é fazer com que o nosso coração se volte a Ele outra vez. O chamado de Deus para nós é para derrubarmos todas as influências dos falsos deuses no nosso meio. Porque derrubar a idolatria é o processo de santificação também. E se não tivermos o nosso coração santificado, não conseguiremos ver o Senhor. Porque somente os puros de coração verão a Deus. Por isso Joel, dentro dessa mesma perspectiva, é levantado por Deus. Deus envia um aspecto do seu juízo sobre a terra. Isso acontece agora por meio da fome. Ele seca os frutos da terra. Automaticamente, o gado, os animais, não têm o que comer. E os homens agora morrem de fome. Mas a convocação que o profeta Joel faz é para que houvesse novamente
panos de saco, cinza sobre a cabeça, choro em arrependimento. Ele congrega o povo, dizendo aos líderes, aos sacerdotes, aos ministros do altar, convocando-os para voltar a chorar diante do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus. A misericórdia, vamos entender a misericórdia de uma forma didática. A misericórdia de Deus, ela é aquilo de ruim que eu mereço, mas que Deus não me dá. Isso é a misericórdia de Deus. Então, ele mobiliza o coração daquela geração para que se derramassem aos pés do Senhor, para que voltassem a chorar por causa da culpa dos seus pecados, para que voltassem a prantear. As crianças de colo, os moços, os velhos, os homens, as mulheres, os ministros do altar, os líderes do povo, toda a comunidade de Israel. E ele diz, no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 13, do versículo 12, ele diz: agora, portanto, eis aqui um oráculo do Senhor, retornai a mim de todo o vosso coração, com gritos, com lágrimas, com jejum, com sons de luto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Retornai ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é bom e misericordioso, Ele é lento para se irar, é cheio de amor e se compadece da desgraça do seu povo. Ele traz o coração do seu povo para que eles se arrependam, e quando isso acontece, deixa para eles uma bênção, oblação e libação para o Senhor. Toquem a trombeta em Sião, ordenem um jejum, santifiquem-se, proclamem uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens, que o esposo saia do seu tálamo, da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, e que os ministros do altar chorem permanentemente. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça e relembrasse de qual é o tipo de vida que você tem vivido. E quando você identificar isso, você também se lembrasse quais foram as palavras que Deus falou ao seu respeito. E quando essas duas conexões já estiverem consolidadas na sua mente e no seu coração, comece a orar, clamando pelo perdão de Deus. Comece a se arrepender. Comece a manifestar as suas culpas, Senhor, e dizer: perdoa-me, Senhor.